Bom dia, hoje nós vamos ver a disciplina História, tá? O capítulo 1, Vivendo às Margens dos Rios. Neste capítulo eu vou relacionar o processo de domesticação de plantas e animais, a sedentarização dos grupos humanos, associar o surgimento das primeiras cidades às características do espaço geográfico ocupado, conhecer as sociedades que se desenvolveram às margens do Nilo. O Nilo é o rio, tá, gente? Rio Nilo. E entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui nós temos a imagem de uma plantação e lá no fundo tem um rio passando. Aquele rio ali é o Rio São Francisco, tá, gente? Aí tá falando assim, ó, observe a imagem retratada. Descreva o que vocês estão vendo aí. Eu já até falei alguma coisa, né? E aí? O que vocês estão vendo aí nessa imagem? A plantação do rio. Eu tô vendo o rio. Eu tô vendo uma plantação. Eu tô vendo uma plantação. Tô vendo Isso, né? agriculturando, trepos, esse negócio aí. Então, a gente tá vendo. A gente tá vendo, né? Plantações. Também. Isso. Né? Então, nós estamos vendo muitas coisas aí. Ó, considere as paisagens naturais como aquelas em que predomina o elemento produzido pela natureza, e paisagens culturais como aquelas que resultam do trabalho humano. Com isso, classifique a paisagem retratada. Existe a paisagem natural, que é aquela onde o homem não tocou. Foi a própria natureza quem criou e nunca foi tocada pelo homem. E aqui está recebendo o nome de paisagem cultural, ou a gente também conhece como paisagem modificada, aquela onde o homem mexeu, fez algumas modificações, algumas adaptações. Aí eu pergunto, essa imagem aqui que vocês estão vendo, é essa aqui, tá? Antes do rio. Vocês acham que ela é uma paisagem natural ou ela é essa paisagem cultural, paisagem modificada? O que vocês acham? Isso aí, ela é modificada, né? Porque ali tem plantações, então o homem mexeu nela. E na letra C está perguntando o que vocês acham, qual é a importância dos rios para a sobrevivência do homem? O que vocês acham? Eu acho que é porque tem. Eu não sei, geralmente, não sei direito. Não ouvi, Alana. É por causa da água. Isso. Rio. Fala, Eduardo. Porque o rio é uma das únicas fontes de água potável do homem. No caso, ela é a única, né? De água é ela. Então, sim, tá certas as respostas. A água, né? A gente necessita da água para sobreviver, tanto para higiene, quanto para beber, quanto para fazer comida. As plantas também necessitam da água para sobreviver. Então, e também da própria água a gente retira alimento, né, que são os peixes. A sedentarização dos grupos humanos e o surgimento das cidades. A palavra sedentarização significa tornar-se sedentário, porque no início o homem ele era conhecido como nômade, porque ele estava no lugar, ele habitava ali, ele usava tudo que a natureza, tudo que aquele local proporcionava, e depois ele saía dali e ia para outro. E assim ele ia andando de lugar em lugar. Depois o homem começou a se manter no mesmo lugar, tá? Então ali houve a sedentarização desses grupos, né, dos grupos humanos. Vimos que os primeiros grupos humanos eram nômades e se deslocavam frequentemente entre os territórios em busca de água e de alimentos para sobreviver. Estudamos também que, vamos grifar, por volta de 1000 a.C., vocês sabem que esse AC que está aqui na frente de 1000, ele significa antes de Cristo.
E quando vem DC é depois de Cristo. Então, quer dizer, antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Antes do nascimento de Cristo, o tempo contava-se de trás para frente. Tipo, hoje é ano 1000. No próximo ano, ao invés de ser 1001, seria 999. Aqui nem é 1000, gente, perdão, é 10.000. Tá? Então, por exemplo, a gente está em 2021, né? Ano que vem seria 2020, depois 2019, 2018. Assim foi a contagem do tempo antes de Cristo, tá? E aí, depois de Cristo, começou-se a contar o ano normal. Ano 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, por volta de 10.000 a.C., alguns grupos humanos começaram a produzir parte do alimento que necessitavam, domesticando plantas e animais. É engraçado falar nisso, né? Domesticar plantas. Mas ali o homem começou a se fixar em lugares e ali eles iam produzindo os seus alimentos e, né, criando os seus animais. Vamos grifar aqui embaixo também. Vestígios arqueológicos encontrados próximos a rios ou lagos indicam que grupos humanos começaram a praticar agricultura, formando comunidades seminômades ou sedentárias, entre 8.000 e 6.000 a.C. Então, quer dizer, eles começaram, né, como seminômades, não totalmente sedentários, e depois, né, se tornaram assim. Então, aqui embaixo nós temos um mapa. Aqui embaixo tem a legenda, olha, esse de amarelo é a área de origem das principais culturas agrícolas e criações de animais. E depois nós temos aí na legenda os símbolos, olha, tem o símbolo do arroz, do alface, do abacate, do milho, da mandioca, olha só que monte de coisa que tem aí, né? E aqui mostrando onde era encontrado esse tipo de plantação ou de criação de animais, tá? E aqui vem falando assim, ó, como ocorreu o processo de domesticação de plantas e animais. Ocorreu em diferentes regiões do planeta por volta de 10.000 a.C., quando alguns grupos humanos começaram a produzir parte do alimento que necessitavam. Foi aquilo que a gente grifou lá em cima. Agora aqui, observe o mapa e complete a tabela da produção de culturas de acordo com o exemplo. Gente, para um bocadinho que eu acho que eu entrei no lugar errado, calma aí. Não. Tá aqui, ó, o exemplo, o Andes, lá na Cordilheira dos Andes, eles cultivavam batata e mais o quê? O Andes tá bem aqui, ó, gente, ó, desse ladinho aqui, ó, do mapa, tá amarelinho aí. Olha aí, mais o que lá nos Andes produzia um monte de coisa. Tia. Oi. Não tem exemplo de... Aqui nós temos a imagem das primeiras civilizações. Tá? E aqui nós temos a legenda mostrando as de rosa são egípcias, as de lilás mesopotâmicas, verdes indianas, laranjas chinesas, e esses pontinhos eram as cidades, tá? Então tá aqui, identifique no mapa as primeiras civilizações surgidas no mundo, eram essas que estavam aqui escrito na legenda. Agora aqui na quarta questão, identifiquem no mapa domínio da agricultura da página ao lado é aquela outra, as culturas praticadas nas regiões da Mesopotâmia. Então a gente ia olhar aqui e ver onde estava a Mesopotâmia e identificar, tá, o que era praticado ali. Então vamos voltar. Tá aqui, cavalo, burro, ganso e lentilha. Os nômades de hoje. Você sabia que ainda existem povos que praticam o nomadismo? Como você imagina que eles vivem? Onde será que essa prática nômade ainda é adotada? Acompanhe a leitura do texto a seguir. Ainda existem povos nômades? Existem sim.
No norte do continente africano, existe um povo que vaga pelo deserto do Saara. São os beduínos, palavra que significa povo do deserto em árabe. Eles seguem a religião islâmica e se dividem em tribos que reúnem várias famílias. Aqui nós vamos grifar isso aqui, ó. Os beduínos, palavra que significa povo do deserto em árabe e que segue a religião islâmica. Isso aí. Agora, os fulas ou fulanes são um grupo étnico africano que habita diversos países da África Central. Os fulas são pastores que movimentam rebanhos pela savana africana através de água e pasto. São até 10 milhões de fulanes ligados diretamente ao pastoreio, o que forma o maior grupo nômade pastoril do mundo. Aqui a gente vai grifar isso aqui, são um grupo étnico africano que habita diversos países da África Central. Já ouviu falar dos ciganos? Esse grupo é muito conhecido na Europa e veio de uma etnia iniciada na Índia, mais ou menos 1000 anos atrás. Normalmente os ciganos se deslocam de cidade em cidade, usando um tipo de carroça puxado por animais. Para passarem a noite, os ciganos fazem acampamentos nos arredores das cidades. No caso, os ciganos que eu conheço não andam de carroça, não, anda de carrão, anda de Hilux. Agora, conhecidos como cigano do mar, os bajaús vivem em barcos no sudeste asiático, seguindo as correntes marítimas. Apesar de alguns terem escolhido a vida na terra, outros ainda moram em lares flutuantes, em cima de recifes, onde se alimentam de corais comestíveis, frutos do mar e peixes. Nosso país também tem povos assim, como os Auá, habitantes do Maranhão, e um dos últimos grupos indígenas nômades do país. Vivem da caça e da coleta de frutas e raízes. São apenas 60 indivíduos Auá, divididos em grupos familiares que vagam pela floresta. A extração ilegal de madeira e o contato com pessoas de fora estão afetando o grupo, que depende da floresta para obter comida. Vocês já ouviram falar sobre algum desses povos que foi citado nesse texto? Algum de vocês já ouviu falar? Eu ouvi falar. O mais conhecido eu acho que são os ciganos. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em cigano, né, gente? Já. Então. Pelo menos nele. É gente normal. Como que você imagina que seria viver em uma comunidade nômade? Essa que uma hora tá num lugar, outra hora tá no outro, que não fica num lugar fixo. O que vocês acham? Que como seria viver ali? Viver com uma comunidade dessa? Pode falar? Pode. Bom, eu acho que seria um monte de gente de roupa vermelha andando, sem fazer nada e procurando um lugar para ficar, para passar a noite, procurando comida, entendeu? No deserto. E aí, mais alguém gostaria de dizer como que seria viver nessa comunidade? Ah, tia, outra coisa. Tem uma praça aqui em Campos que... Nômade. Vocês acham que seria divertido ou seria chato? Eu acho que seria top demais. Seria o que, Eduardo? Top demais. Alguém acha que seria divertido viver numa comunidade nômade? Se alguém quiser fazer um desafio sendo nômade por um dia, me chama. Então... Eu não. Aí vocês podem colocar, por exemplo, eu acho que seria chato porque a gente não iria conseguir fazer amizade direito, né? Porque você ia fazer amizade, depois você ia ter que ir embora, você iria se acostumar com o lugar, né? E depois ia ter que se mudar. Ou também tem gente que acha que é divertido, porque daí você iria conhecer
muitas pessoas diferentes, muitas culturas, vocês conheceriam vários lugares diferentes. Isso aí depende do ponto de vista de cada um. Aí vocês colocam de acordo com o que vocês acham. Se vocês acham divertido, vocês podem dizer porque isso que eu acabei de falar, a gente viajaria e tal. Aí eu